Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Talk Leader Protagonista. Hoje você estará aqui conversando sobre liderança e sobre um nicho de negócio muito interessante. Eu sou Eneida Engel, eu sou coach de liderança e estou aqui hoje com um tema falando sobre quiropraxia para uma liderança eficaz. Se você já gosta desse tema, deixa lá o seu like, deixe seus comentários, convida mais pessoas para nos assistirem, tá? E lembre-se que hoje começa o meu desafio para você, um desafio premiado, onde você vai ganhar prêmios interessantes e importantes para o seu desenvolvimento. Começa hoje nesse episódio 10, que fala sobre o desenvolvimento de líderes no seu bem-estar para uma liderança eficaz. E para falar sobre isso, eu trouxe o expert quiroprata maravilhoso Mariano Júnior. Mariano Júnior, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Eu já o conheço e sei que você é um excelente profissional. Seja bem-vindo. Fale um pouquinho sobre você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né, e divulgar um pouquinho mais o trabalho da quiropraxia, que é um trabalho de saúde que atinge a todos os nichos, desde o líder à dona de casa, né, desde de uma criança, 6 meses de idade, a uma pessoa de 97. Então, quiropraxia, o que vem a ser a quiropraxia? Ela é uma técnica norte-americana de tratamento da coluna vertebral e todas as outras articulações, então punho, cotovelo, joelho, tornozelo, todas as articulações do corpo são trabalhadas através da quiropraxia. E o que a quiropraxia faz? Ela recompõe através de movimentos manuais as articulações no seu devido lugar, liberando então o fluxo normal do sistema nervoso. Quer dizer, elimina as compressões dos nervos, que muitas vezes quando a vértebra da coluna sai fora do lugar, comprime o nervo, aí vem uma inflamação e é a dor. Embora todo mundo pensa, quando se fala de coluna, as pessoas pensam em dor, né? Mas a dor é só mais um sintoma, porque além da dor, você tem vários outros sintomas que demonstram que você tem um problema de coluna. Como, por exemplo, a enxaqueca, dor de cabeça, né? Tontura, insônia, cansaço crônico, aumento da hipertensão arterial, desmaio, várias coisas podem indicar um problema de coluna. Puxa vida, realmente é muito importante o seu trabalho, né? Trabalhar com pessoas e fazê-las se sentirem melhor, se sentirem mais equilibradas. E as pessoas, né, elas geralmente ficam tensas com alguns problemas que podem acontecer, né, nas suas vidas. Por exemplo, um líder, ele tem um dia a dia muito agitado, ele tem um dia a dia, às vezes, que pode ser até muito estressante. E isso, com o tempo, pode ir cada vez mais piorando o bem-estar dele, né? E aí é que entra o seu trabalho, ajudando ele a melhorar esse estado físico que acaba prejudicando a liderança dele em relação a decisões, em relação aos seus liderados e também até a empresa, não é mesmo, Mariana? Sim, porque a quiropraxia, apesar dela ser totalmente curativa, ela é preventiva, né? Então, uma liderança, já falando nessa língua, né? Uma liderança, ela tem que ser capaz de observar o seu liderado e saber o que está acontecendo com ele, de maneira a focar realmente no final, no objetivo daquela empresa ali. E uma pessoa que está, por exemplo, com dor de cabeça, ela não vai conseguir produzir adequadamente, né? Então, o líder que realmente tem a visão, ele observa e faz um trabalho preventivo, né? E a observação é muito importante porque você sabe como está determinada pessoa e com isso vai direcionar para ela o que poderia ser melhor para ela, né? No caso da saúde, a saúde interfere com tudo, né? Se a pessoa tiver com uma dor de coluna lá, que muitas vezes é bem insuportável,
ela não vai conseguir produzir aquilo que ela é capaz de produzir se ela não tivesse com esse problema. Uhum. E isso é mesmo. As pessoas que não estão bem, como é que elas têm condições de focar no seu trabalho, né? E se o líder ele não tem essa preocupação, né, e com o bem-estar, em ter um feedback dos seus liderados, em prestar atenção, né, com quem ele está trabalhando e até mesmo com ele mesmo, porque às vezes o trabalho é tanto que você acaba nem parando para você se perceber ou perceber os outros. E isso é muito prejudicial, porque as pessoas precisam, né, de atenção com elas mesmas. O autoconhecimento, o autocuidado é muito importante, né, para as pessoas poderem ter desenvolvimento nas suas profissões, na sua vida, equilíbrio, enfim. Então, o autocuidado começa quando você começa a perceber em você mesmo que você está precisando de ajuda, que alguma coisa não está indo bem. O que será? Às vezes a pessoa nem está sentindo dor, não é mesmo? Mas ela não está bem, tem alguma coisa que não... E aí você descobre que é um problema de coluna. Então vocês podem ver a palavra, né? Quiropraxia. É uma coisa meio estranha até saber a palavra. Toda vez que as pessoas têm que escrever isso aí, fica meio assim, soletra, tal, mas... Quiropraxia, todo mundo muitas vezes pensa que a grande maioria das técnicas vem lá do Oriente, né? Mas não é real, a quiropraxia é norte-americana. E a quiropraxia, esse nome vem do grego quiro, mãos, e praxia, prática. Então, prática com as mãos, através de movimentos manuais, a gente recompõe a articulação no lugar. Então, fazendo com que aquele nervo que está comprimido ali na coluna, tire a compressão e o cérebro, então, através do sistema nervoso, possa fluir normalmente, né? Então, dentro do organismo. Né? Todas as partes do corpo, todos os órgãos estão ligados ao cérebro através de um nervo. Né? A pontinha do seu dedinho mindinho está ligado ao cérebro através de um nervo. Se esse nervo, que é um fio condutor de mensagens eletromagnéticas que sai do cérebro e vai até lá numa velocidade muito grande, né? Se ele estiver obstruído na coluna, porque o sistema nervoso ele parte do cérebro, porque é a medula, por dentro da coluna e vai ramificando lateralmente em forma de nervos. E esses nervos então vão inervar todo o corpo e todos os órgãos, né? E aí que está, né? Quando a vértebra está mal posicionada, essa vértebra comprime o nervo, o que acontece? O cérebro manda a mensagem para aquele órgão, mas não chega no tempo certo devido a essa obstrução da vértebra. E com isso, aquele órgão passa a adoecer. 95% das doenças têm origem desta forma, compressão de nervo na coluna vertebral. Tá? Então, quer dizer, vamos supor, dar um exemplo de um paciente, ele chegou com entorse, né, no consultório, e a quiropraxia bem feita, ela começa no dedinho do pé e vai até a cabeça, todas as articulações, tendo em vista que o corpo humano é uma máquina que está tudo interligado, né? Tudo interligado. O seu coração está ligado com o seu pulmão, o seu fígado está ligado com o seu estômago, está ligado com o intestino, né? E tudo bem interligado. Aí esse paciente na anamnese, que é nosso tipo de atendimento é bastante diferenciado, por isso demora 2 horas, né? Eu tive essa oportunidade e gostei muito, viu, pessoal? Eu tive a oportunidade de fazer esse tratamento, né? Essa sessão, né, com Mariana. Consulta. Uma consulta, isso, falou a palavra certa. Foi maravilhoso, gente. Isso é incrível. Realmente é um efeito incrível. Você sai de lá parecendo uma outra pessoa. E realmente a anamnese, ela é muito completa, né? E muito estratégica, muito perfeito. Gostei muito. Tem que ser criteriosa, porque o diagnóstico de alguma coisa tem que ser verificado e comprovado, né? Muitas vezes, depois de 20 anos de experiência na quiropraxia, a gente olha para a pessoa e já fala, ó, tem isso, aquilo. Só de ver. É só de olhar, mas mesmo assim tem que ser feitos os testes adequados para confirmar
aquele diagnóstico, né? Sim. Mas aquele paciente chegou então no consultório, na anamnese falou que sofria do coração há 3 anos, tomava um monte de remédios, e a gente tem que saber de tudo do paciente, né? Todas as informações de saúde, então tem um questionário, né? Uma anamnese que é perguntado para o paciente. E tudo bem, fizemos o trabalho lá, ele saiu bem do entorse, mas uma semana depois voltou ao cardiologista para fazer os exames e o cardiologista falou, olha, não sei o que está acontecendo, teu coração está ótimo. Na verdade, ele nunca teve um problema no coração. O que ele tinha era uma compressão do nervo na coluna, uma compressão do nervo que ia para o coração. E com isso, as informações do cérebro chegavam com retardo no coração e causava uma disfunção, né? O cérebro percebe que esse coração não está funcionando adequadamente em conjunto com os órgãos, mas ele não pode fazer nada fisicamente, né? Mecanicamente. Ele tenta colocar, ele entorta um pouquinho para cá, ele tenta fazer alguma coisa. Ele tenta fazer o equilíbrio, ajuste, mas não é possível. Mas ele não consegue, né, acertar a parte mecânica. Sim. E é nesse momento que ele precisa de uma mãozinha. E como eu já falei, quiro é mãos no prefixo grego. E a gente vai lá, coloca aquela articulação no lugar, libera o fluxo normal do sistema nervoso e o órgão passa a voltar a trabalhar normalmente sem problema. E acho que as pessoas têm uma curiosidade que eu tive, né, no início também, quando a gente vai fazer pela primeira vez, a gente pensa, será que dói? Dói? Não. Eu digo que não, porque eu tive essa experiência, mas deixa ele explicar. A quiropraxia, ela não dói, é completamente indolor. É claro que a gente vê na internet, infelizmente, né, como toda profissão, tem profissionais e profissionais. Sim. Né? Então a gente vê gente fazendo coisas que completamente incorretas, sem querer ser antiético. Mas o que acontece? Quando você fala sobre músculo e nervos, são duas coisas que, se você apertar um pouquinho mais, ele se contrai. E isso não dá possibilidade da recomposição. Então a quiropraxia, ela é altamente leve, não tem dor, certo? Se a pessoa conseguir ficar relaxada, é claro que toda vez que vai pela primeira vez, você tem um monte de questionamento, né? Que será que vai ser? Mas depois percebe que é altamente indolor e que a cada movimento que é feito você começa a sentir um bem-estar. Porque o efeito da quiropraxia ele é imediato, não é para amanhã ou depois, é na hora. As pessoas já sentem o efeito. Por quê? Quando você tira aquela compressão no cérebro, imediatamente invade, recuperando as coisas, né? Tem até um exemplo prático de um paciente que chegou no consultório, eu estava dando uma palestra, ele viu, foi lá com forte dor lombar, mas quando ele entrou, já logo vi, né? Aí que a gente observa, né, o lance da liderança, né? Observei que ele estava com um aparelho de ouvido, né? Ele não escutava direito. Não, legal. Quando fizemos o movimento cervical dele, imediatamente ele perguntou para mim, por que você está gritando? Olha. Aí eu falei, mas eu não estou gritando. Ele tirou o aparelho, tinha voltado a escutar melhor normalmente, né? E isso não é um milagre, nem uma coisa comum. O cérebro, assim que você dá a condição para ele, ele rapidamente começa a recuperar as coisas. Então, nada de dor com a quiropraxia. Muito bem. Então, eu acho que agora vocês já têm alguma dica de o que podem fazer para o pessoal da sua empresa. Trazer o Mariano, trazer a quiropraxia em company, né? Isso. Como ele já está fazendo, né? Depois ele vai contar para vocês. Por quê? Porque você vai ter uma qualidade organizacional, né? Você vai ter uma gestão corporativa mais estratégica, porque onde você tem saúde dos seus funcionários, você tem produtividade, você tem resultados melhores. E cada vez maior é a tendência das empresas se preocuparem com o bem-estar dos seus funcionários. Não é mesmo, Mariana? Isso aí, nós estamos com o projeto Quiropraxia in Company, né, que tem o objetivo de divulgar a quiropraxia, fazer com que as lideranças, as pessoas tenham um cuidado especial com os seus colaboradores, né, fazendo assim com que a empresa possa ter uma produtividade maior, além de a gratidão, né?
do próprio... Porque geralmente os patrões, os empresários, eles são assim, ah, não, porque ele só vê isso, só vê lucro, só vê isso, vê aquilo, mas, na verdade, cuidar dos seus colaboradores é a melhor forma de você ter uma produtividade na empresa. Porque as pessoas é que fazem as empresas, né? Isso. Então já tivemos a CIPA da Sabesp, fizemos a CIPA da Citrosuco, né? E por último agora fizemos começou agora esse projeto, fizemos numa empresa de exportação e importação, né? Na qual o próprio proprietário vai fazer o pagamento, tem um cartão presente para cada membro que está lá com um probleminha de coluna. E essa visão é estratégica, né? No meio da liderança e no meio do dono da empresa. Sim. Né? Fazendo com que o seu pessoal esteja melhor de saúde, você tem um ganho na produtividade. Porque o que causa maior absenteísmo é justamente o problema de coluna. A pessoa está mal em casa, ela não vai trabalhar. Se ela não for trabalhar, consegue, né? Já começa a ficar deficiente, às vezes, daquele setor. Né? E com isso, você fazendo uma prevenção, e essa palestra é gratuita. Tem o objetivo realmente de divulgar a quiropraxia. Quer dizer que então começa com uma palestra, né? Você chega lá na empresa, levando a informação, né, para o conhecimento dos funcionários do que vai acontecer, ou você dá a primeira palestra para todo mundo. Você chega fazendo essa palestra para todos, inclusive para o CEO, e para que todos saibam como é que funciona a quiropraxia, como vai ser o projeto, assim? Então, o objetivo é realmente dar conscientização para o empresário sobre isso daí, né? E depois, então, se ele quiser fazer um trabalho com os seus funcionários que estão mais críticos, ou se os próprios funcionários quiserem melhorar a sua condição de saúde, porque, olha, não adianta você ter um trabalho onde você tem que ficar livre, mas com o seu filho com problema em casa, com a sua mãe com dor, e você não vai ficar 100% naquilo lá. Então, a quiropraxia leva um leque muito grande de condicionamento para a família, para a pessoa, para o profissional, para a empresa, então ela é benéfica para todo mundo. É isso mesmo. Então, se você está bem com você mesmo, né, você estará produzindo mais, sentindo-se mais equilibrado na sua vida pessoal e na vida profissional. E se sua família, né, estiver bem, também bem cuidada, com certeza você vai se sentir melhor, sabendo, podendo trabalhar tranquilo, que as pessoas estão bem lá, deixando no seu lar todo mundo bem. E com certeza, né, a quiropraxia ela vem ajudar nesse equilíbrio familiar, né, também nesse bem-estar de modo geral, né, para as pessoas, para líderes de empresa, né, você falou que também crianças e bebês também fazem. Isso. Como é que funciona isso? A quiropraxia pode ser feita a partir de 6 meses de idade, qualquer bebê pode fazer a quiropraxia, inclusive a grávida. É excelente a quiropraxia para a gravidez, ela através dos movimentos quiropráticos, né, são específicos, né, a quiropraxia é muito ampla, então ela pode atender qualquer tipo de pessoa em qualquer estado. Né? Então a própria grávida, ela já tem uma ação diferenciada, porém movimentos fazem com que ela, por exemplo, possa ter um parto natural, mais tranquilo, sem toda aquela dor. Ela pode realmente ficar sem as dores, porque geralmente você pensa numa grávida, ela está sempre com a mão nas costas aqui, porque gera aquela problema, dor de lombar, dor de ciático. Né? Mas se a pessoa faz um trabalho adequado e recebe as informações corretas, como deitar, como abaixar, como levantar, como fazer o seu dia a dia, qual calçado adequado, o travesseiro, isso faz com que haja, então, uma modificação completa. Ela passa na gravidez que ela vai curtir. Ao invés né? de sentir a gravidez, dor. Ao invés de sentir dor. E mais tarde falar, Deus me livre, isso daí nunca mais. Aquelas coisas que a gente ouve muito. Né? É isso mesmo. Agora, você falou em sentar, em agachar e tudo mais, isso de postura, né, de comportamento, ergonomia. Você também dá essa assistência, então, para as pessoas, elas chegam lá para você e você dá essas dicas, né? Sim.
Você poderia dar algumas dicas assim para quem Claro. está ouvindo? Aliás, né, eu posso falar para vocês sobre uma coisa que ficou muito marcada quando eu fiz o coach, certo? Que não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se você que vai nos escutar ou está nos escutando, está acostumado a ir lá no posto de saúde, toma aquela injeção, você volta, daqui a pouco você tem que ir novamente, porque então alguma coisa está errada, você tem que fazer uma coisa realmente efetiva, né? Então isso ficou bastante marcado para mim, que não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então deve-se buscar aquilo que realmente resolve, né? E a quiropraxia, modéstia à parte, é algo que está para resolver. Hoje em dia, infelizmente, né, nossa saúde está muito ligado às questões de remediar. Então você vai no profissional, você está com uma dor, você sai com um papelzinho, um bocado de remédio e algumas fisioterapias, né? Porém, o que acontece? Remédio já está falando, né? É remediar e não curar, né? No meu caso aqui, eu tenho uma missão de eliminar a dor do ser humano. Então, as pessoas que passam pela quiropraxia e saúde, elas podem ter a certeza de que elas chegam lá para se curar, não é para remediar. Eu posso atestar isso. Não é porque o Mariano está aqui que eu o conheço, mas porque eu estive lá e também meu marido. Ele deve estar me escutando, mas eu faço questão de falar aqui ao vivo, porque ele estava sem dormir direito, estava com dor muito grande no ombro e estava muito, não queria, né, ir. Ele estava tomando remédio, só que o remédio já não fazia mais efeito. Então eu, como líder da família, né, digamos assim, eu peguei e falei para ele, vamos lá no Mariano, né, que eu tenho certeza que isso vai melhorar. E hoje a gente tem realmente esse resultado. Ele está bem melhor, ele está no processo de tratamento, mas ele já dorme bem, ele não tem mais dor, não está tomando remédio nenhum. Né, Mariana? Pode falar sobre ele. Aliás, ele deu o depoimento dele no Instagram, que é o Instagram Quiropraxia e Saúde, né? Ele deu o depoimento dele lá. É muito importante o depoimento dos pacientes, porque tem muitos depoimentos lá no seu Instagram. Mostram a transformação que a pessoa ocorre quando ela está comprometida consigo própria, né? Porque as pessoas, ou elas vão pelo amor ou pela dor, né? E se não for pelo amor, a dor é bem mais forte, porque muitas vezes você está com uma dorzinha, o teu cérebro está avisando que você tem um problema, mas aquela dorzinha, não, deixa pra lá, eu aguento aqui, toma um Dorflex ali, uma coisinha aqui, um flex, né? O brasileiro gosta de flex, carro e remédio, né? Mas se ele não se atentar que aquela dorzinha é um sinal que aquilo realmente tem um problema, e problema do corpo humano, ele começa, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, e começa umas gotinhas lá num riachozinho lá no Peru. Então, se o tempo passa, aquilo se avoluma e vai comprometendo vários órgãos, né? Isso mesmo. Isso aí. Então, a gente falou agora de autoliderança. Isso, eu até não falei das dicas, né, que você falou de movimentar, sentar, essas coisas todas. Então, eu realmente procuro fazer um trabalho para que a pessoa se cure. E para ela se curar, a gente tem que realmente se importar com aquele paciente, né? Nós formamos um time e com isso a gente busca direcionar, e com isso a gente ensina como sentar, como deitar, como é o travesseiro que você tem que usar, como é o colchão, o seu calçado está adequado ao seu problema, você entende? Então, o que ocorre? Geralmente, né, geralmente mulheres, né, deixa eu usar a roupa ali da irmã, da mãe, e vai usar o sapato, porém isso é um negócio bem correto, porque cada um tem uma forma de pisar, e quando você vai pisar naquele calçado que já está, às vezes, meio deformado, vai interferir com a sua coluna, né? Então, forma de sentar, forma de andar, forma de levantar pela manhã, né? E muitas vezes a pessoa chega e pensa assim, eu vou acordar agora, eu vou fazer um alongamento, você entende? Só que muitas vezes
isso é uma ação incorreta, né? Tem pessoas que ficam, mexe o pé, estica o pé, volta com o pé para cá, e ela tem um probleminha de ciático, e ela não sabe que ela está usando o próprio nervo para poder fazer o movimento. E isso daí causa, então, um problema maior. Nossa. Então, o que eu digo que é o conhecimento é uma das maiores armas para que você possa não agir só na liderança, né? E, aliás, o líder tem que ter conhecimento de uma vasta rede de coisas para poder liderar e ter sucesso, né? Então, por isso, a pessoa vem aqui com a Eneida a ter maior conhecimento, né, sobre o seu trabalho e alcançar o sucesso, né? Porque, é lógico, você está numa empresa, tem 10 mil querendo a sua vaga. E se você não conseguir fazer um bom trabalho, certo? Aí a empresa vai, de repente, buscar uma pessoa que tenha melhores condições. Então, vamos evoluir, né? E saber que a saúde é um dos fatores primordiais para que o sucesso seja alcançado. Né? E isso, como eu estava falando, sobre autoliderança, né? Porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? Né? Se você não procurar perceber-se, né? Para você saber o que você pode fazer por você mesmo, quem fará? Né? Isso também está dito aqui no meu livro. Esse é o meu capítulo. Se você não fizer por você, quem fará? Então, cuide de você. Cuide daquele que está ao seu lado. Preste atenção, você como líder de família, o que está acontecendo ao seu lado, o que está acontecendo com você mesmo. E procure se desenvolver, porque o desenvolvimento não é só o desenvolvimento de um conhecimento técnico, é um desenvolvimento pessoal da autopercepção, né? De você saber quem você é com seus valores, né? Quem você é com aquilo que você quer fazer de você, né? Se quer provocar algo melhor na sua vida, você tem que saber quem você é e como você está fisicamente. Porque fisicamente, se você não estiver bem, sua capacidade de gestão, sua capacidade de raciocínio, seus comportamentos, tudo são provavelmente impactados. E aí você não tem resultados. E sem resultados, não há crescimento, né? Nem pessoal, nem profissional. Então, fique atento, mais uma vez eu digo, fique atento ao que você está fazendo de você. Se você está se cuidando, né? Se você está se sentando direito, se você está, né, se tratando no sentido de procurar ajuda quando você tiver aquele primeiro indício, né, de uma dorzinha ou de alguma coisa que não está bem, de repente você tem aqui uma oportunidade de procurar um profissional excelente que pode te ajudar e de repente tudo pode se resolver na sua vida, que com apenas as mãos. Né? Vocês podem ver também que é o seguinte, tudo é um aspecto de conhecimento, né? Então a Eneida tem vasto conhecimento na área dela e pode auxiliar bastante, né? E, por exemplo, da minha área, vamos falar sobre um pequeno conhecimento, né? Por exemplo, passamos pela pandemia e todo mundo falava assim, nós precisamos do quê? Ter uma imunidade boa. Né? Então, o que precisa ter para uma imunidade boa? Precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, fazer uma atividade física, não é verdade? E isso todo mundo parece que sabe. Porém, a grande maioria desconhece que a imunidade é feita pela medula óssea que estão dentro dos ossos retos do corpo. E se a estrutura esquelética, a estrutura do corpo estiver descompensada, com peso mais para um lado do que para o outro, isso vai interferir, você entendeu? Com a produção justamente da imunidade. Quando a pessoa faz a quiropraxia, ela aumenta muito a imunidade. Mas você vê, por exemplo, que se alimenta bem, faz exercício, dorme bem, mas está espirrando, está sensível para isso ou para aquilo. Mas ela desconhecia que se a estrutura não estiver adequada, a própria produtor, que é a medula óssea, não tem uma capacidade boa para ela. Então você tem que contribuir, certo? Fazendo com que a sua estrutura esteja equilibrada, bem posicionada e com isso nada de compressão no sistema nervoso. E o cérebro se encarrega
de toda a recuperação do próprio corpo, né? E observar os sinais, né? Os sinais, você está com uma dorzinha, você está com uma dor de cabeça, você está com uma tontura, você não está dormindo, você entendeu? Você está com insônia, isso já é um indicativo de que a coluna está com determinado problema. E aí, se você, não sei se está aqui, né, nas imagens, mas uma coluna, cada vértebra, cada nervo, sai um par de nervo entre cada vértebra. Se esse nervo estiver comprimido na saída da coluna, você vai ter vários tipos de problema, todos os tipos de problema, certo? Cada vértebra relativa a problema de pressão alta, problema de estômago, de vesícula biliar, problema de coração, de pulmão, você entende? Então, por exemplo, vocês pegam uma pessoa que tem problema de estômago, de repente, eu estou falando com vocês, você tem aí um probleminha de estômago, vai no profissional, ele faz uma endoscopia, você tem que tomar um antibiótico para H. pylori, que é a bactéria, aí não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas passou o tempo, você está lá com o mesmo problema. E por que será que isso fica desta forma? Uma das coisas o estômago também é um órgão do corpo humano que está ligado ao cérebro através de um nervo. E se esse nervo estiver comprimido, você vai ter deficiência no seu estômago e pode fazer o que quiser, não fica bom. Nossa, puxa vida, Mariana, cada vez mais eu fico mais assim, sabe, impactada mesmo, digamos assim, estou tão impactada que faltaram até as palavras, porque é impressionante como é importante, né, o seu trabalho que você faz em trazer o equilíbrio para as pessoas, o equilíbrio físico total, né? E também o que traz de benefício também para as pessoas no aspecto intelectual e emocional. Porque as pessoas que se sentem bem, né? Logicamente, emocionalmente elas vão estar bem, né? E aí isso daí vai trazer muito crescimento para essa pessoa, vai trazer ela se sentindo bem, ou seja, ela vai trazer isso para todas as pessoas à sua volta. Então, quando a pessoa se sente bem, ela faz o ambiente dela ser melhor. Sim. Né? Eu posso até dar um exemplo da Ineida mesmo, o marido dela, que é meu paciente com dor no ombro, ele não conseguia dormir imediatamente, ela também não conseguia dormir. Verdade. E no outro dia, o que acontece? Todo mundo tem que trabalhar, mas já vai trabalhar com aquele cansaço, aquela coisa. Não né? foi fácil. Ele fez lá, meu paciente, assumiu a dor, agora ela consegue também dormir direito. Ai, graças a Deus. Obrigada, Mariana, porque então, olha... E eu posso dar uma dica, Pode. Você entendeu? Que é bem interessante. Sim. Né? Você pode fazer isso aí com qualquer pessoa, certo? Desde criança a pessoa mais idosa. Você põe a pessoa deitada de barriga para baixo, né? E numa cama, e você deixa ela relaxar, estica as pernas e encosta os calcanhares. Muito provavelmente você vai ver em algumas pessoas que uma perna é mais curta do que a outra. E se isso ocorrer, você tem então um desequilíbrio da estrutura da coluna que vai causar vários tipos de problemas, desde a cervical até a última vértebra lombar. Esse desequilíbrio, você entendeu, causa um monte de tipos de problemas de saúde. E às vezes a pessoa está enfrentando lá um problema de saúde, né? E a coisa, com essa dica, você já pode verificar algo que vai começar a ter o início para a recuperação, né? Então, se você, por exemplo, uma criança, né? Geralmente a criança a partir dos 9 anos, 10 anos, começa o estirão. Né? Principalmente a menina, ela cresce muito rápido e não tem estrutura física para suportar aquele crescimento. Acontece aquela dor do estirão? Hã? Aquela dor do estirão, dor do crescimento, que o pessoal chama? Não é dor do crescimento, é que é o seguinte, a criança ela cresce rápido, não tem estrutura muscular para sustentar, mas como ela não tem ainda desgaste, ela então não sente dor, certo? E por isso a criança, ela senta de qualquer jeito, deita de qualquer jeito, então. Carrega a mochila, aquela coisa toda. Porém, aí que está o início da escoliose, quer dizer, inclinação lateral do corpo.
E o pai ou a mãe que não tem esse conhecimento e não observa o filho, certo? Ele vai passando o tempo e as coisas vão se solidificando torta. Com o passar do tempo vem o aumento muscular e peso, e isso vai se agravando. E às vezes a criança chega na fase adulta com vários problemas, né, que poderia ser eliminado com facilidade quando ela está numa fase de criança, porque, por exemplo, as crianças elas têm 32 vértebras móveis na coluna, e nós temos apenas 24. Por quê? O osso sacro, ele eram 5 vértebras que se solidificou formando um osso só. E o cóccix, 4 vértebras, cóccix, o finalzinho da coluna, 4 vértebras que se solidificou formando um osso só. E com isso, você vê que a criança ela pega o pé e põe o dedo do pé na boca, né? A gente já não consegue quase nem, às vezes, baixar. Exatamente. Né? Então, quando você cuida da criança, observando ela e fazendo a ação certa, você faz com que ela, quando chegue na fase adulta, esteja em melhores condições para realmente atingir o sucesso, conseguir fazer a sua universidade, aquilo que ela deseja. E com equilíbrio, né? Isso. Então, colocando a perna deitado, esticando as pernas, encostando no calcanhar, se você observou que alguém está com essa perna maior do que a outra, com certeza você precisa de um quiropraxista para poder alinhar. E geralmente, muitas vezes você vai em outros profissionais e ele fala, bom, isso não tem jeito, você tem que colocar um calço, né, uma palmilha para ficar igual, mas não, o quiropraxista experiente, né, ele resolve isso daí, que pode às vezes vir de 20 anos de existência, a formação dessa perna mais curta, em 3 movimentos. Você já pode ver isso daí. Eu já pude ver, sim. Sem brincadeira, eu já vi várias vezes. Não foi só uma vez só isso acontecer. Em 3 movimentos você consegue fazer com que a perna fique perfeita, retinha, e você já vê o ajuste daquela inclinação da coluna, né? Nada disso é dor, nada disso é incômodo, ao contrário, traz o alívio imediato para a pessoa. Puxa vida. Então você que está nos assistindo, lembre-se, não fique tomando remédios, né? Não fique procurando paliativos, né? Procure algum profissional, procure Mariano, né? Que seja essa pessoa que é dedicada, que tem o conhecimento de mais de 20 anos, né? Isso. E que consegue colocar você literalmente nos eixos, né? Literalmente nos eixos. Bem alinhado. Bem alinhado. E aí, assim, quando você estiver, né, bem alinhado fisicamente, com certeza sua capacidade mental, intelectual, profissional estará realmente ajustada e você estará pronto para o sucesso. Porque o sucesso vem quando você está bem, quando é um conjunto de coisas, né? É o conhecimento que você adquire técnico, né? É o conhecimento que você tem de si mesmo, é o conhecimento, o autoconhecimento, né, que você tem, a percepção do seu corpo, porque o corpo fala, né? E a vontade realmente de querer fazer as coisas e agir, né? Porque uma forma de você querer fazer as coisas e agir é tomar uma atitude em relação ao que você está sentindo hoje, né? É prestar atenção no seu corpo. Isso é uma ação em prol de você mesmo. Então, se você quer se desenvolver, né, como pessoa, até como líder, você precisa desenvolver primeiro a sua autopercepção, a sua autoconsciência e a sua autoliderança. Então, não basta você só querer gerenciar o seu tempo. Não basta você querer só gerenciar os seus liderados. É claro que eu posso ajudar você a fazer isso, né? A gerenciar seu tempo, a aprender a se comunicar melhor, a se autoliderar, mas eu posso também te dar uma dica de desenvolvimento. Faça o autocuidado, antes de mais nada. É um trabalho em conjunto que você tem que fazer com você mesmo, não só fisicamente, como intelectualmente. Então, líder, aprenda a liderar primeiro a você mesmo. Procure ajuda, procure equilibrar-se, equilibrar fisicamente e também profissionalmente. Eu posso dar até uma ajudinha, né? Embora eu não sou coach. Sim, então né? Mas você tem que desenvolver o
PDA, certo? Percepção, decisão e ação. Viu? Né? Se você não percebeu que você, como líder, porque muitas vezes a liderança, né? Eu até posso falar alguma coisinha, porque fui sargento do Exército. Isso é muito interessante. Né? E a gente lida, dentro do Exército, a gente lida com a vida daquelas pessoas. Isso. Então a percepção tem que estar aguçada ali, porque acidentes acontecem, mesmo em tempo fora de guerra, né? Acidentes acontecem, e você que é o líder, você tem que estar de olho realmente e atento para aquilo lá. Então, você tem que ter a percepção, o PDA, a percepção, a decisão e a ação. Se você não tiver esses três aqui, você vai ficar para trás, você fica falho, né? E muitas vezes, como ela já falou, precisa para si próprio. Né? Porque um líder que não tem a paciência, ou que não tem que estar lá realmente movido por um problema em casa, ou com um problema em si mesmo, certo? Ele não vai conseguir perceber nada, ele não vai conseguir lidar com aquelas pessoas, e com isso o relacionamento fica interferido, né? E relacionamento que eu digo até entre o profissional, mas como em casa, como na vida em geral. Sim. Né? E não pode deixar de ter o PDA, a percepção, decisão e ação. A ação é fundamental. Então, desenvolveu aquilo que você percebeu, certo? Você percebeu a líder, você percebe que você precisa fazer um coach, né? Ali você vai se perceber e aprender várias coisas, certo? Decisão vamos lá, vamos fazer esse trabalho, vamos pôr em ação, vamos pôr em prática. Certo? Aquilo que se aprendeu e colher os frutos. Né? Com certeza, muito bem. Bem falado, né, Mariana? Você com sua experiência, larga experiência, né, de vida e também como foi já um líder, né? Você sabe muito bem dessa necessidade que existe mesmo do PDA. É muito importante mesmo. Muito bom. Obrigada por trazer aqui para os nossos telespectadores, né, sobre isso. E então, vamos falar então agora sobre esse cartão presente. Sim, pois não. Posso falar? Pode. Você que está nos assistindo, o Mariano, ele vai proporcionar um cartão presente, né, para vocês. Vocês entrem lá no Instagram, né? E lá no meu Instagram eu vou postar esse cartão presente e quem escrever quiropraxia, né, estará concorrendo a esse cartão presente, ok? Então prestem bem atenção. Quiropraxia, um cartão presente para você ter uma sessão com o Mariano. Já pensou que legal? Vai ser maravilhoso, hein? Anotou aí? Muito bem. Então, e Mariana, você tem alguma mensagem importante para as pessoas hoje, para que elas possam te seguir, para que elas possam saber o que fazer de agora em diante, que você falou tanta coisa importante para nós? Por exemplo, o nosso Instagram, ele tem bastante informações sobre a coluna. Aliás, nós fizemos agora, recentemente, a jornada de quiropraxia, que foram 16 dias consecutivos dos problemas mais comuns da coluna vertebral. Né? Então abordamos vários casos, onde a gente traz ali uma luz, né? Um início de luz sobre o problema que a pessoa tem. Porque muitas vezes ela sente alguma coisa, né? E ela, como eu já falei, de técnico de futebol e médico, está cheio aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? Ela fica pensando assim, eu tenho tal coisa, então é por isso que está tendo problema. Ela mesmo já deu o diagnóstico, né? E esse diagnóstico pode ser um diagnóstico que não seja correto. E com isso, aquele problema vai se avançando, né? Então, sigam o Instagram Quiropraxia e Saúde, que você vai ter muitas dicas, né, sobre os trabalhos de coluna, né? E que acaba, então, interferindo bastante no seu bem-estar da sua família, né? E no sucesso da liderança. As informações do Mariano, por favor, pode colocar para nós, Daiane, a nossa amiga aqui.
Daiana maravilhosa está aqui nos ajudando. Ó, já está ali na telinha. Quiropraxia e saúde. Aqui você também pode falar, né, no telefone e no WhatsApp também. No WhatsApp também. É 13 98 112 5436. Para falar diretamente com o Mariano e agendar sua sessão, conversar, tirar suas dúvidas sobre tudo que nós conversamos aqui, né? Muitas vezes acabamos até fazendo uma consulta online, a pessoa liga pelo WhatsApp e eu sempre quero, na verdade o meu trabalho é uma missão de tirar a dor do ser humano, né? Nem sempre foi, no comecinho lá era um trabalho, né? E depois houve certas ocorrências que levou a gente a ficar muito ligado, realmente, e a nossa missão é essa, né? De gerar bem-estar para as pessoas, de maneira que elas vivam melhor. Que missão bonita, né? E que maravilhoso, com certeza. E vamos passar a nossa patrocinadora. A nossa patrocinadora é a Isabel Sanches. Ela é fotógrafa, ela faz fotógrafas corporativas e também de cirurgias. Para você que quer ter uma postura elegante, que você quer aparecer assim dentro das suas redes sociais, ou mesmo assim estar assim bem, né, para seus funcionários, para seus clientes, procure a Isabel Sanches. Ela também faz as fotografias de cirurgia para você que é médico, para você que é dentista, mostrar o seu trabalho aí nas redes sociais, tá? E o telefone dela é, voltando lá, 997445030. 997445030. E podem procurá-la no Instagram, Isabel Sanches Fotógrafa. Lá tem muitas dicas e também muitas fotos lá dela. E eu, né? Eu sou Eneida Eng, eu sou coach, especialista em liderança. Se você quiser se desenvolver em liderança, pode falar comigo. Eu tenho um projeto específico, Protagonismo na Liderança. Você vem comigo e eu pego na sua mão e desenvolvo, ajudo você a crescer profissionalmente, tá? É só falar comigo no 13 99782 1669 e no Instagram Eneida Engel Coach. Muitas dicas, inclusive acompanhe lá, porque vocês podem ver mais episódios, os episódios anteriores e também saber dos próximos que virão. Não deixe de ir lá agora no nosso YouTube, ou comentar agora, se você estiver aí, sobre o que você viu de insights maravilhosos hoje aqui no nosso podcast com Mariano, porque você vai estar concorrendo ao desafio premiado dos 4 episódios, 10, 11, 12 e 13. Você vai comentar em cada um desses episódios, mas tem que ser em todos, e vai dizer quais insights você tem e que você tirou do que nós conversamos aqui e dos próximos convidados. E assim você vai estar participando do desafio premiado. Entra lá no meu link da bio, que lá tem as regras todas para você conferir, ok? Não esqueça, eu espero você lá. E entra lá também hoje ainda, tá? E concorra ao prêmio de um cartão presente do Mariano, tá? Escreva lá, quiropraxia, tá? E a gente vai acompanhar lá, quero ver você lá, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada, Mariano. Foi excelente o nosso papo. Eu, assim, fiquei impactada. Eu já conhecia seu trabalho, mas cada vez que eu ouço você falar, eu gosto muito mais daquilo que você faz, do seu propósito, como você diz, a sua missão, que é muito linda. Muito obrigada por dar essa oportunidade de ter vindo aqui conosco e falar tantas coisas boas para as pessoas que nós estamos aqui, que estão nos assistindo, tá? Certo, eu que agradeço o convite e se qualquer pessoa que esteja vendo esse podcast tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só entrar em contato através desse número que já foi colocado e que eu estarei total disponibilidade para responder qualquer dúvida que possa auxiliar na sua vida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está nos assistindo, é muito bom ter você aqui conosco.
Até terça-feira que vem, às 17 horas. E venha ser líder protagonista com a gente. Eu nem